Olá, meu povo maravilha, ver vocês na aula dessa semana. Hoje a gente vai dar uma olhadinha e aprender os algoritmos da Estressados B, algoritmos de contagem. Então, é importante que você consiga fazer pelo menos os 4 primeiros algoritmos do Estressados A, busca, para a gente vir aqui cair, testar e aprender um pouquinho do algoritmos B. Lembrando como é que é a nossa abordagem aqui. Você tem que entender a lógica e a forma como se faz. Não é para fazer de qualquer forma, nem de qualquer jeito achar o resultado. É para aprender o melhor jeito de achar o resultado. Por isso que a gente vai ensinar os algoritmos, você vai entendê-los e você vai replicá-los. E depois você vai poder modificá-los em outras atividades conforme a sua necessidade. Então vamos lá de um por um. Os algoritmos que eu vou responder aqui, resolver aqui, eles vão ser todos em TypeScript, mas eles são da mesma forma aplicados em C++ ou Java, com algumas diferenças de como é que você usa a função lambda e como é que não usa. Alguns dos algoritmos aqui eu vou fazer das duas formas, usando o laço comum para poder chegar nos resultados e utilizando funções prontas. As duas são importantes e você vai precisar aprender os dois modos de resolver, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha nos exercícios quais são. Primeiro, quantas vezes o valor tal aparece na fila? Se você tem dúvida de o que é que o exercício pede, é interessante que você olhe os exemplos, né? Então, aqui, quantas vezes o -1 aparece na fila? Aparece aqui e aparece aqui. Então, -1 aparece 2 vezes. Segunda, qual a soma de todos os valores de estresse? Só lembrando, o estresse é o valor absoluto. Então, se eu pegar o 1 e somar com esse estresse aqui, que também é 1, -1 significa uma mulher de estresse 1, então você tem 1 mais 1 que vai dar 2. Aqui eu vou ter 5 mais 3 com mais 1 que vai dar 9. Então, você vai ter que aprender a calcular o valor absoluto do número, tá? Terceira, qual é a média do estresse? Então, para calcular a média, a gente vai precisar somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos. Lembrando que é o valor absoluto, tá certo? Você não vai somar com -1, você vai somar aqui com 1, porque você vai transformar de negativo para positivo. Agora, você vai ter que trabalhar com os pedaços da lista. Qual metade da lista é mais estressada? A primeira metade ou a segunda metade? Então, você vai somar o estresse de todo mundo da primeira metade, calcular a média, e você vai somar o estresse de todo mundo da segunda metade e calcular a média. Ele quer saber se a primeira é a mais estressada, a segunda, ou eles deram empate. Então, aqui é legal que a gente tanto vai poder fazer usando um laço até a primeira metade, depois um laço até a segunda, como a gente vai poder fazer um fatiamento da lista para calcular em pedaços. Agora, ele quer saber se existem mais homens ou mais mulheres. O ideal é que você percorra a lista contando quantos são homens e quantos são mulheres, e no final você tem o resultado e descubra que tem mais homem ou mais mulher. E por último, você vai ter que fazer outra filtragem, né? Quem é o mais estressado em média? Você vai calcular o estresse médio dos homens e o estresse médio das mulheres. Todos aqui são algoritmos básicos, são muito úteis e é muito importante que a gente aprenda e domine, né, e entenda como aplicá-los sem muitas dificuldades. Então, eu vou implementar aqui localmente, vou usar o TKO para poder baixar. Então, TKO, down, PO, nossa atividade é atividade 040, 040, e eu vou implementar em TypeScript. Ok, ele baixou aqui, eu vou entrar na pasta e vou abrir o VS Code nessa pasta que vai ser a pasta do nosso projeto. Então, ele vai abrir aqui a descrição do problema, só conferindo se é o problema que a gente quer, problema de contagem. Tá? Aqui eu tenho o rascunho em TypeScript e os testes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou renomear o arquivo de rascunho para solver.ts, tá? E ele já vai começar a reclamar de um monte de coisa, ó, essa função ela não está definida, isso daqui não está definido. Então, minha sugestão, vamos fazer parte por parte. Tudo que eu não vou mexer agora, vou comentar logo de cara. Então, como eu vou começar com a função count, eu vou comentar tudo isso que eu não preciso. A mesma coisa aqui para os outros. Todas as funções que eu não vou trabalhar, eu vou comentar.
Pronto, então agora eu só tenho o count e o end e o comando inválido. Pronto, só aquilo que eu preciso. Esses comandos aqui a gente não precisaria mexer. Aqui no caso, se eu quisesse me livrar disso, eu teria que fazer a instalação dos módulos necessários. Aqui ele está dizendo que eu coloque o types @node. Então, se você quiser livrar desses problemas, npm install npm install @types/node @types/node. E essa instalação aqui, pelo menos para mim, eu tenho que fazer local. E aí agora é para você parar de reclamar. Pronto, parou de reclamar. Certo? E aí ele criou dentro da minha pasta aqui um Node Modules para poder ele achar as referências do TypeScript para poder casar direitinho. Então foi o que eu fiz aqui. Comentei as funções que eu não preciso e essas daqui. Essa função aqui de baixo, ela é necessária e obrigatória, porque é ela que converte o meu teste que chega como um texto para vetor. Tá? Então, vamos começar aqui o primeiro. Ok, para a gente rodar o nosso código, é o tko run, o arquivo que tem a minha solução, que no caso eu renomeei para solver, e o arquivo de testes, que é o cases. Então, se eu mandar rodar aqui, ele vai dizer, olha, a contagem era esperado 2 e deu undefined. Undefined porque eu não retornei nada. Então, para fazer a contagem, é o for bem básico que a gente já viu. Só que, deixa eu tirar aqui o Copilot para ele não ficar soprando a resposta. Copilot, quieto aí. Eu preciso passar por todos os valores e ver quantas vezes esse valor aqui aparece. Então, eu vou fazer o for normal, né, o off, para cada elemento do vetor. E aí, o teste que eu vou fazer é, se esse elemento for igual ao número que eu estou buscando, agora eu preciso incrementar um contador. Ok, se eu vou incrementar um contador, eu preciso criá-lo. Então, se o elemento é igual ao valor que eu busco, incremento o contador. Então, vamos criar um contador aqui. Contador, count. Contador que vai começar com 0. E aí, se eu encontrar, count mais 1. Todas as vezes que eu encontro o meu elemento, eu incremento a contagem. Achei mais outro valor, incrementa a contagem. Achei mais outro valor, incrementa a contagem. E aí, no final, retorno o contador com a contagem de tudo que eu estava procurando. Então, por exemplo, ele vai percorrer o 5 é igual a menos 1? Não. O 3 é igual a menos 1? Não. Menos 1 é igual a menos 1? Sim. O contador que era 0 vai passar a ser 1. E aí eu continuo para cada elemento. Toda vez que eu encontrar alguém igual a esse cara, eu incremento a contagem. Então, perceba que aqui você tem um vetor e aqui você tem um número. Tudo isso ele chega como um texto na entrada. Tá vendo? Aqui na entrada, tudo isso chega como um texto. Então, é essa função toVet que pega o argumento 1, tá vendo que não tem espaço, e converte isso daqui para vetor, e o argumento 2, que é o número que eu estou procurando, vai ser convertido para número. Então, por isso que vai chegar um vetor e um número na tua função count que você está escrevendo, que conta quantas vezes esse número aparece nesse vetor. Então, se a gente rodar agora, imagino que vai dar tudo certo. E aqui ele deu um comando inválido, porque ele recebeu alguma... o soma. Ele não sabe fazer a soma, porque eu não ensinei ainda. Bora ensinar. Para fazer a nossa soma, a gente vem aqui ajeitar o interpretador da soma. Agora ele vai saber que quando ele pedir uma soma, ele vai ter que mandar para a função soma e passar o vetor. Só que a função soma eu também tenho que descomentar lá em cima. Ok, minha função soma está descomentada. Agora eu vou receber um vetor de números, sei lá, 1, 5, 2, menos 4, e eu tenho que somar os valores absolutos, porque o nível de estresse é o valor absoluto. Então aqui, lembra, na nossa definição, eu tenho um homem com estresse 1, um homem com estresse 5, um homem com estresse 2, uma mulher com estresse 4. Ele quer os valores do estresse. Então, eu precisaria transformar tudo que fosse negativo para positivo. Então, lembra, é sempre mais fácil utilizar uma função para fazer tudo.
Então aqui eu vou criar uma função, function, pegar estresse. Estresse, que recebe um valor. Então o que é que ele vai fazer? Se o valor for positivo, retorna valor. Se for negativo, vai retornar menos valor, porque aí vai tirar o negativo. Perdão, escrevi errado aqui. É um value que é um number. Ó, então o stress ele é um valor de absoluto. Se for maior do que zero, retorna valor. Se não, retorna menos valor. Poderia ter escrito isso daqui ainda usando aquela sintaxe de funções lambda e ternário. Então, ó, seja pegar stress, ele vai dar duplicado, vou colocar um S a mais, tá? Pegar stress é uma função, perdão, é uma função que recebe um número e retorna o que? Se o valor for maior do que zero, retorna valor. Se não, retorna menos valor. Essas duas funções fazem a mesma coisa. Esse daqui vai utilizar um ternário. Se isso daqui for verdade, retorna isso. Se não, retorna menos isso. Esse aqui trabalha com if else, você faz o que você preferir. Vou deixar esse daqui de baixo para gente. Lembrando que na função lambda, você pode inclusive colocá-la dentro de outras funções. Por exemplo, agora nossa função pegar estresse está aqui dentro da soma e ela só pode ser utilizada dentro desse escopo. Como eu vou precisar nas outras funções embaixo, eu vou deixar logo ela aqui. Tá? Então eu preciso pegar o estresse de todo mundo e somar, porque ele quer a soma dos níveis de estresse. Da mesma forma que aqui eu usei um contador para ficar guardando a contagem de todas as vezes que eu achava alguém com aquele valor, aqui eu vou precisar de um acumulador ou de uma soma. É alguém que eu vou ficar aumentando todas as vezes que eu encontrar o que eu quero, né? No caso aqui, para todos os valores. Como eu não preciso dos índices, para cada elemento do vetor, eu vou pegar o nível de estresse desse elemento e somar no acumulador. Acumulador mais igual a pegar estresse desse elemento que eu acabei de puxar. E aí, no final, eu retorno o valor do acumulador. Vamos ver como é que fica esse exemplo. Acumulador. Então, se eu tivesse um vetor com valor 1, menos 2 e 3 e menos 4, ele ia pegar o valor 1, ia jogar no acumulador, que já é 1, e o acumulador ia para 1. Aí depois ia pegar o menos 2, ia jogar dentro da função, a função ia transformar de menos 2 para 2, e ia somar no acumulador. Como ele já era 1, mais 2, 3. E depois mais 3 vai ficar 6, e depois mais 4 vai ficar 10. E a soma do nível de estresse de todo mundo, nesse caso, vai ser 10. Então vamos rodar o nosso teste e ver se a gente consegue passar nos testes. Então, vou dar de novo um comando run. E agora, ó, ele viu que passou no teste da soma. O que agora vou ter que passar no teste da média. No teste da média, eu preciso da média do estresse de todo mundo. E a média é a soma dos valores dividido pela quantidade de pessoas. Então, se eu já tenho um método para fazer a soma, a minha conta fica fácil. Porque a média vai ser a soma, que eu já tenho uma função que faz isso, a soma de todos os elementos do vetor, dividido pela quantidade de elementos do vetor, vet.length. Ok. Tá aqui a implementação. Se eu quisesse, eu podia fazer o laço todo de novo, para somar todo mundo, e só depois dividir, mas eu já tenho a função que soma todo mundo para mim. Ok? E aí, o que é que eu preciso agora? Adicionar a invocação, que eu tinha retirado. Pronto. Agora, eu recebo a requisição de cálculo da média e chamo para a função average, que vai calcular a minha média e ela retorna o resultado da soma dos estresses dividido pelo tamanho do vetor. E aí eu tenho o estresse médio do meu vetor. Vamos esperar ele passar nos testes. Ok. Terceiro caso, passou.
Esse próximo exercício, ele pergunta se tem mais homens ou mulheres dentro do vetor. Aqui, no caso, eu vou ter os 3 primeiros homens e as 3 últimas mulheres. 3 a 3, ele vai dar empate. Nesse caso aqui, eu vou ter um homem, 2 homens contra 4 mulheres. As mulheres têm mais. E aqui eu vou ter 4 homens contra 2 mulheres. Os homens têm mais. Né? Então, vou fazer isso daqui da seguinte forma. Eu posso fazer um único laço e nesse laço eu vou utilizar a técnica de contar. Tá vendo aqui que eu tenho um contador? Só que eu vou ter um contador para contar quantos homens eu achei e um contador para contar quantas mulheres. Então, eu vou fazer assim. Vou precisar de 2 contadores, um para contar os homens, count men, e outro para contar as mulheres, count woman. Por que isso daqui está errado? Porque eu tenho que sempre lembrar de inicializar. Tudo tem que ser inicializado. Ok, agora eu vou fazer o meu laço normal. Para cada elemento do vetor. Eu preciso saber se é homem ou mulher. E aqui a gente fazia o teste se era positivo ou negativo, né? Mas lembra, sugestão, sempre cria uma função. Vou fazer aqui uma função, é homem, is man. Eu estou fazendo em português, né? É homem. Ele é homem se o valor for maior do que 0. Vou receber um valor e aí eu vou retornar value maior do que 0. Se ele for maior do que 0, então é homem, se não, é mulher. Eu poderia ter feito if aqui? Poderia. Se elemento for maior do que 0, então eu incremento a contagem dos homens. Se não, é porque não é homem, eu incremento a contagem das mulheres. Só que o legal de você aprender a fazer as funções e entender como é que elas funcionam é que se fosse um cálculo mais complexo, ficaria bem melhor do que colocar aqui. Por exemplo, é homem elemento. Tá? Se você tivesse que calcular alguma coisa bem mais complicada, por exemplo, baseado no IMC, quantas pessoas têm IMC normal, ao invés de você socar a fórmula do IMC aqui, você faria um cálculo de calcular IMC, ou então IMC normal, e aí aqui você invocava a tua função, bem melhor. Então, qual é a lógica desse exercício aqui? Eu vou usar a mesma ideia do contador que eu tinha inicial, só que agora eu quero contar 2 coisas. Contar quantos homens e quantas mulheres. Então, eu preciso de um contador. E aqui eu vou bifurcar o meu for em 2 saídas. Se ele é maior do que 0, ou seja, se é homem, então eu incremento o contador de homens, se não, eu incremento o contador de mulheres. E no final, ele quer que eu retorne um string, que pode ser empate, homens ou mulheres. E aí a gente pode fazer em 2 etapas de laço. Primeiro, como é que eu sei se é homem? Os homens ganharam. Então, se a quantidade, o contador de homens for maior do que o contador de mulheres, então eu sei que os homens ganharam. Retornar homens. Men. Tô com problemazinho no meu caps. Men. E agora eu tenho o outro caso, né? Se contador de homens for menor do que contador de mulheres, eu vou retornar o woman. Caso não seja nem isso, é porque deu empate. Então, eu vou retornar draw. Ok? Dá para simplificar isso daqui, mas a gente vai deixar assim por enquanto. O que é importante? Entender as 2 técnicas de contagem, ok? E entender aqui como é que eu vou gerar 3 saídas diferentes. Caso seja isso, é assim. Se for assim, é esse. Se não, é esse. Lembra, se você está com if return, você não precisa de else.
O else não faz sentido aqui, porque se for um, não vai ser os outros, ele já vai cair no return. Para a gente testar o nosso código, só rodar. E aí ele já vai mostrar aqui. Ah, tá. Ó, aqui ele está dizendo aí. Eu estou perguntando que se tem mais homens ou mulheres, está dando comando inválido. Se está dando comando inválido é porque ele não tem a invocação lá embaixo. Ó, tá aqui, ó. Ficou faltando a invocação. Agora sim. Eu transformo o meu texto para vetor, chamo a função e depois escrevo na tela o resultado da função. Beleza, agora ele já passou no teste e está reclamando do próximo, né? Eu vou inverter a ordem aqui só para a gente continuar na nossa sequência lógica. Vamos aqui para o último. Eu quero saber quem é mais estressado em média, os homens ou as mulheres. Para eu ter a média, eu tenho que ter o total dividido pela quantidade. A gente já fez a contagem de homens e mulheres aqui e a gente já fez o total aqui, né, nas contagens. Então, a gente vai só fazer uma adaptação da técnica. Se eu tenho isso daqui para saber a contagem de homens e mulheres, eu posso utilizar isso aqui para saber quem é mais estressado. Então, o que é que eu vou precisar fazer de adaptação aqui, ó? Esse código que a gente fez já conta para mim, conta quantos homens e quantas mulheres. Ele vai passando por cada um dos elementos, identificando se é homem ou se é mulher. O que é que a gente vai precisar incorporar aqui? A quantidade de estresse. Porque se eu for somando o estresse dos homens, quando for homem, no final eu já vou ter a soma do estresse dos homens e a contagem. Então, eu vou criar aqui uma outra variável, o acumulador dos homens, que também vai começar em 0. E aqui eu também vou criar um acumulador para as mulheres. Acumulador para as mulheres, que também vai começar em 0. Então, qual vai ser a ideia? Juntar as duas técnicas. Se for homem, eu incremento a quantidade de homens na contagem e somo no acumulador dos homens o estresse dele. Qual foi o nome da função que a gente criou? Pegar estresse, não foi? Pegar estresse do elemento. Assim, como a gente já sabe que é positivo, bastava só somar o valor. O contador me diz quantos homens eu encontrei e a soma dos valores me dá o estresse total. A mesma coisa aqui das mulheres. Eu vou incrementar a contagem de mulheres e incrementar aqui o valor do estresse delas. Eu sei que é negativo, eu poderia só fazer menos, mas aí eu vou usar a nossa função, pegar estresse do elemento. Então, no final, eu tenho a contagem e a soma. Agora, eu vou precisar calcular a média. A média dos homens vai ser igual à contagem, não, a soma, né, o acumulador dos homens, dividido pela contagem, count men. E a média das mulheres vai ser o acumulador das mulheres dividido pela contagem das mulheres. E agora eu vou utilizar isso aqui embaixo. Ao invés de a contagem, eu vou comparar aqui as médias. Ok. Então, mesmo algoritmo de cima, só que agora em duas etapas. Eu contei a quantidade e contei a soma dos valores totais. E aí, no final, eu tenho os dois. No final do vídeo, a gente vai refazer todos eles utilizando funçõezinhas prontas. Ok, agora ele já está dando um outro errinho. Ele passou no draw, eu esqueci de fazer a invocação. Bora lá fazer a nossa invocação. Aqui, o que eu implementei foi o Sex Battle. Ok. Perceba que a gente está tentando fazer fora da ordem do teste. Então, provavelmente,
ele, se tivesse errado, ele não mostraria. Eu poderia pedir para ele testar só esse valor em específico. No caso aqui, ele falou que passou, ó, verdinho, passou no último, mas se eu quisesse testar só o teste 5, eu colocaria que eu quero testar o índice 5. E ele testaria só o índice 5 para mim e deu que foi certinho. Para o último agora, eu quero dividir o meu vetor em duas bandas. Quero testar a primeira metade com a segunda metade. Então, vou ter que somar os elementos até o meio, para saber quem é a primeira metade, e depois eu vou somar os elementos até o final. Como eu preciso agora trabalhar com os índices, eu vou precisar do outro tipo de for. E ele quer saber... Deixa eu só ver qual é a pergunta. Existem... Qual metade da lista é mais estressada? A primeira metade ou a segunda metade? Então, vamos lá. Health Compare. Tá. Vou utilizar essa estrutura daqui, que eu fiz no nosso último, para a parte de base aqui. Pronto. E agora eu vou chamar de a primeira, a contagem, eu nem precisaria da contagem da primeira, né? Porque ambos vão ter o mesmo valor, a mesma quantidade de elementos, então eu não preciso, sabe, assim, né? Não preciso ficar contando quantos elementos. Então eu vou chamar de acumulador da primeira metade e acumulador da segunda metade. Então eu pego o estresse do pessoal da primeira metade da lista e somo no acumulador da primeira metade, e o estresse da segunda metade da lista e somo no pessoal do acumulador da segunda metade. Então agora não interessa para mim se é homem ou é mulher, interessa para mim a posição que eles estão. Como a posição importa, eu não posso utilizar esse for. Esse for ele não leva em consideração a posição, vou precisar do outro for. Começa no 0, enquanto o índice for menor do que vet.length e mais. Como é que eu sei que ele está na primeira metade? A primeira metade começa do 0. Vamos imaginar aqui que eu tenho 4 elementos. 4 elementos, o meu size é igual a 4, tá certo? E quando eu dividir isso daqui por 2, vai dar 2, tá certo? O primeiro elemento vai ser o 0 e o 1, a primeira metade da lista, e a segunda metade da lista vai ser o 2 e o 3. Então, a primeira metade da lista é quando o i é menor do que size sobre 2. Tá vendo? Ó? 0 e 1 são menor do que size sobre 2, que vai me dar 2. Então, como é que eu sei que ele está na primeira metade? Se o i for menor do que vet.length dividido por 2, eu estou na primeira metade. Se eu estou na primeira metade, esse estresse eu vou somar na primeira metade. Acumulador, primeira, mais... Lembra, para calcular o estresse, ignorando se homens ou mulheres, é pegar estresse de... Agora eu tenho o índice, então vet na posição i. Se o cara não for menor do que length sobre 2, então ele está indo para a segunda metade. Ele é o 2 ou o 3. Isso daqui não é menor do que tamanho sobre 2. Então, eu vou jogar ele no outro acumulador. Acumulador, segunda, mais pegar estresse, vet. Perceba que quando a gente criou uma função pegar estresse, a gente se despreocupa se eu estou trabalhando com positivos ou negativos. Porque o pegar estresse já vai se livrar para mim desse problema. Vai pegar o valor do estresse, que é o que eu quero. Tá? Então... Assim a gente resolveu o fato de estar trabalhando com a primeira ou com a segunda metade. Se eu tiver com i menor do que metade, vou jogar no primeiro acumulador. Se eu tiver com i menor, assim, maior do que metade sobre 2, vou jogar no segundo acumulador. E aí agora eu vou fazer a mesma técnicazinha que a gente fez no começo. Só que agora eu não vou usar isso daqui. Eu vou usar, se acumulador da primeira metade for menor do que acumulador da segunda metade, vamos ver o que é que ele espera sair. First. Então, a primeira banda da lista é mais estressada. First. Se isso daqui for o contrário,
se acumulador da primeira for menor do que acumulador da segunda, a segunda é mais estressada. Second. Se não, eu tenho um empate. Ok. Draw. O que é que falta a gente fazer aqui? Fazer invocação. Ah, já estou fazendo aqui. Falta a gente rodar o teste. Bora lá. Perdão, aqui eu estou testando só o índice 5. Eu quero testar todos os índices. Beleza. Ok, se você chegou até aqui, o objetivo é você entender como é que esses laços funcionam, refazer isso daqui até o ponto de que seja razoavelmente intuitivo. Ok, quero contar os elementos, vou fazer um contador, passear pelos elementos, ver todas as vezes que eu encontrei. Quero somar os elementos, vou somar os elementos. Só que aqui eu tenho que ter um tratamento anterior dos dados, porque eu não vou somar o elemento bruto, vou somar o elemento, nesse caso aqui, processado. O processamento seria transformar o valor no estresse daquele elemento. Quero calcular a média, vou ter que somar todo mundo e dividir pela quantidade. Quero saber se eu tenho mais homens ou mais mulheres, eu vou fazer aqui uma contagem. A maioria dessas atividades, eles podem ser resolvidas com uma combinação de funções prontas do JavaScript, como filter e map. Então, vou passar aqui, mas isso daqui é uma técnica para depois que você aprender o básico, depois que você souber fazer isso daqui, aí você pode fazer suas combinações de filter e map para resolver o problema. Então, vamos entender como é que o filter e o map funcionam. Já falei uma vez aqui na aula, vou fazer de novo. O filter, né, o filter, eu passo para ele um predicado, eu vou fazer uma filtragem. Filtragem vai pegar o vetor original, verificar de acordo com esse teste, esse predicado, cada elemento do vetor original e vai me retornar um novo vetor. Então, no caso aqui, eu poderia usar o filter e perguntar, ué, quais elementos desse vetor são iguais a esse valor? Então, o meu teste seria, seja V um number, tá certo? Eu quero saber se V é igual a Valley. Então, isso daqui é um teste. Ó, dado um número, me diga se esse número é igual a Valley. Isso daqui é uma função que tem um valor de entrada que é igual ao valor dos elementos do vetor e o valor de saída é um booleano, é o que a gente chama de predicado. Então, eu vou testar. Ei, pega todos os elementos do vetor e verifica quais passam aqui, ou seja, quais são iguais a esse valor. Me devolve uma nova lista. Então, aqui eu vou ter uma nova lista. Lista 2. Nessa lista 2, vão ter esses elementos que têm esse valor repetidos. Por exemplo, eu estou procurando menos 1, vai ter menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Por quê? Eu quero saber todas as vezes que esse cara é igual ao valor. Agora, para saber quantos menos 1 existia, basta retornar o tamanho dessa lista. Lista 2.length. Se eu tinha 3 valores menos 1, esses 3 vão ser filtrados, vão estar na lista 2, e o tamanho da lista é a quantidade de vezes que ele acontecia. É muito comum a gente fazer uma construção nesse formato aqui, ó. Retorna vet.filter e depois .length. Então, eu quero que ele filtre para mim todas as vezes que esse cara aparece e o tamanho da lista já é o resultado que eu quero. Ok. Para esse 2, eu vou quebrar em 2 pedacinhos. Primeiro, eu vou criar uma função que só soma os valores, tá certo? Function somar tudo. Exemplo. Somar tudo e não importa o que é que tem dentro, eu não vou fazer nenhum processamento, eu vou só somar todos os valores. Eu vou ter um acumulador que começa em 0 para cada elemento do vetor, acumulador mais elemento, e no final eu retorno o acumulador. Então, nossa função somar
ela não faz nenhum tratamento. Ela só pega e soma todos os valores do meu vetor. Então, o que é que eu quero aqui? O que embaça para mim é que eu não quero somar os elementos do vetor. Eu quero somar os valores do estresse. Então, seria muito bom se eu pudesse transformar os elementos do vetor nos valores de estresse. E é justamente isso que a função map faz. Se eu tenho um vetor, eu posso transformar um vetor em outro vetor. Então, aqui, enquanto, por exemplo, a tua função filter precisa de uma função que pega um elemento do vetor e retorna um booleano, a tua função map vai pegar um elemento do teu vetor e retornar qualquer outra coisa. Por exemplo, se retornasse um texto, eu estaria transformando um vetor de números em um vetor de texto. Se gerasse sei lá, um booleano, estaria transformando um vetor de números em um vetor de booleanos. A quantidade de elementos permanece igual. O que eu vou fazer é um mapeamento de um tipo de elemento para outro tipo de elemento. Então, no caso aqui, eu quero pegar o seguinte. Para cada número, eu vou devolver ou retornar o estresse desse número. É o que a minha função faz. Eu vou pegar o número e retornar o estresse desse número. Só que a função pegar estresse já é isso. Ela pega um número e retorna o estresse do número. Então, é o que eu quero, né? Isso aqui funciona? Funciona, mas é redundante. Porque a própria função pegar estresse já faz isso. Pega um número e retorna um valor. Então, o map, ele me sai de um vetor para outro vetor. Eu saí do vetor de pessoas para o vetor de estresse. E no final, a única coisa que eu quero é somar o vetor de estresse. Somar tudo. Eu somei o vetor de estresse e aí eu tenho o valor total. No caso aqui da média, seria somar tudo e dividir pelo tamanho. Dividir por vet.length. E aí eu já tenho a minha média. Para eu saber se eu tenho mais homens ou mais mulheres, poderia fazer assim. Só que eu posso utilizar do filter, porque o filter vai fazer a contagem de se eu tenho mais homens ou mais mulheres. Então, por exemplo, a contagem dos homens seria pegar o meu vetor e filtrar apenas perguntando: ei, ele é homem? Lembra que eu tenho uma função que é homem que faz essa pergunta para mim? Ela recebe um valor e retorna um booleano. Recebe um valor e retorna um booleano. Então, eu vou perguntar. Ó, não passa aqui, ó, passa a função. Eu quero que você saia do vetor, verifique para cada um deles se é homem e eu quero saber a quantidade de elementos que são homens. E para saber a contagem das mulheres, eu vou sair do vetor, filtrar todos os elementos que não são homens. Na verdade, como eu só tenho homem e mulher, basta pegar aqui o total, né? E tirar a quantidade de homens, é até mais fácil. vet.length menos countMen. Então, se eu tenho 50 pessoas e 10 homens, eu vou ter 40 mulheres. Ok. E agora, se eu tiver mais homens, sai homens. Se eu tiver mais mulheres, sai mulheres. Se não, sai empate. Agora, seguindo a nossa sequência, né? A nossa batalha aqui. Ok. A contagem de homens, eu já aprendi como é que eu faço, né? Moleza, só fazer isso daqui. E a contagem de mulheres também. Contagem de homens e contagem de mulheres. O valor dos homens, o valor do estresse dos homens, também é facinho de fazer. O valor do estresse dos homens é filtrar quem são homens e calcular o estresse. E somar tudo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou partir do vetor,
filtrar apenas aqueles que são homens, é homem. E depois que eu tenho apenas os homens, eu vou ter que pegar o valor do estresse deles. Então, eu vou transformar para o valor do estresse. E agora eu tenho que somar tudo isso. Ó, saí do vetor, peguei apenas os homens, transformei isso no valor do estresse. Posso fazer a mesma coisa para as mulheres. Ó. Saí do vetor, filtrei apenas quem não é homem. Ah, tá. Aqui eu vou precisar chamar a funçãozinha. Então, que isso daqui não é uma função, né? Eu preciso de um booleano. Então, seja V um número, eu vou retornar se não é homem, V. Tá, agora eu tenho invocação de um booleano. Como aqui eu não tinha manipulação nenhuma, eu podia só passar a função. Mas aqui, como eu tenho que negar, eu vou ter que escrever a função de novo. Para um número, eu quero saber se ele não é homem. E depois eu transformo ele no estresse. Pronto. Então, aqui eu tenho as listas de estresse. Como eu quero somar o estresse de todo mundo, vou pegar a minha função que soma tudo. Cadê? Somar tudo. Lembrando que isso daqui pega primeiro a técnica do laço. Depois você pode se aventurar em aprender os atalhos. Somar tudo. Ok. Ó. Somar tudo. Agora, o que é que eu vou fazer? Isso daqui é a soma do estresse dos homens. Isso daqui é a soma do estresse das mulheres. A média é a soma dividida pela contagem. E aí, isso daqui eu não preciso mudar, não. Se eu quisesse, eu poderia dar uma simplificada nesse if else aqui, usando o joguinho do ternário. Então, por exemplo, se isso daqui for verdade, eu retorno first. Se não, eu vou brincar aqui com o ternário. Se isso daqui acontecer, eu retorno second. Se não, eu retorno draw. E eu fico só com if. Dava para colocar tudo dentro do ternário? Dava, mas fica feio. Certo? Fica um pouquinho feio. Tá, então esse foi o jogo de trabalhar com filter. Vamos ver aqui se passou, né? Porque é importante também que passe nos testes. Não escrevi nada errado, passou tudo, tá? Então, essa manipulação de map filter, ela é útil. Ficaria faltando aqui o último, né? Para eu brincar com esse daqui, eu preciso saber pegar a primeira metade e a segunda metade. Aqui eu usei via laço, só que eu posso fazer via slice. A gente já tinha visto o splice, que ele recorta. Eu posso fazer via slice. Slice vai fatiar um pedacinho. Então, a primeira metade, né, eu quero saber quem é o mais estressado. Então, vou fazer assim, ó. A primeira metade, eu vou pegar o vet e vou fatiar. Vou fatiar do 0 até o vet.length sobre 2, tá certo? E aqui ele vai dizer que ele não inclui o end. Então, se eu pegar 4 elementos, ele vai colocar do 0 ao 2, mas ele não inclui o 2, então vai ser só o 0 e o 1. E nesse caso aqui, a segunda metade vai ser do vet.length até o final, e aí o final eu não preciso colocar, ele já vai adicionar até o final. Então, isso daqui é o pedaço. Ok, só que eu quero somar o estresse. Então, vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz. Eu vou transformar os elementos no estresse, pegar estresse, map, pegar estresse. Ok, então, isso daqui é a primeira metade.
Isso daqui é o estresse da primeira metade. E agora eu vou somar todo mundo. Então, para somar todo mundo, vou pegar a minha função, somar tudo. Você vê que é tudo um joguinho de manipulação de funções. Que conforme a gente vai quebrando a cabeça, a gente vai se acostumando com ele. E aqui também eu vou somar tudo. Pronto. Então, o que a gente fez com aquele laço, a gente conseguiu agora só com a composição de funções. E vocês veem que depois que eu refiz, eu só precisei de um laço, assim, né? Que é o laço aqui do somar tudo. Dava para fazer de outra forma, mas mais complicado. E o outro eu consegui tudo trocar por composições de funções. Função filter, função map e função slice. Qual é o objetivo? O objetivo é aprender o básico primeiro. Depois que você sabe o básico, sabe fazer os laços, sabe trabalhar com os contadores e acumuladores, você pode se aventurar em fazer essas outras brincadeiras aqui. Então, vamos ver aqui como foi que ficou o resultado. Ok, tudo certinho. Treinem, né? Treinem a primeira metade desse vídeo e até a próxima.